Amém e amém. Queridos, hoje eu estava lendo um texto e a gente coloca ali algumas coisas do devocional dos pastores do Paraná, e o pastor Jacques colocou ali: não estudamos a palavra para dominar a Bíblia, estudamos a palavra para ser dominados pela Bíblia. E simples, mas uma grande verdade, porque muitas vezes conhecimento é poder, né? E às vezes a gente acha que dominando a palavra a gente pode usar essa espada contra pessoas, seja da nossa fé ou de outra fé. Mas a mesma palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, que a gente possa, se a gente for vencer alguém, que a gente vença pelo poder de Deus, né, a nós mesmos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que possamos cada dia mais vencer a nós mesmos através da palavra de Deus e ser dominado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema vivendo de modo digno o Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eu sei que está bem quente, mas vamos tomar. Filipenses capítulo 1, versículo 27 vai dizer assim: acima de tudo, acima de todas as coisas, antes de tudo, prioridade alta, sobre qualquer circunstância, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça, repete comigo, ouça, amém, a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer. Vou repetir: vocês receberam a graça, o favor imerecido, a graça, o privilégio de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Alex, eu queria apenas crer em Jesus. Veio para o lugar errado. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Queridos, essa carta a Filipenses é um conselho e uma repreensão muito, muito legal da parte do apóstolo Paulo. Toda vez que Paulo repreende uma igreja, significa que ele está repassando, refazendo, reafirmando ou enfatizando um assunto do qual ele já tinha ensinado. Toda vez que ele traz uma repreensão, é porque aquela congregação, aquela cidade ou aquela igreja, aquele povo já tinha sido ensinado antes. E eu vou dizer para você que muitas das cartas são repetições. Inclusive a ceia, que a gente conhece de Coríntios 11, é um reforço, uma repetição de um ensinamento que já tinha acontecido. Então, a cidade de Filipos se orgulhava de ser uma colônia do Império Romano. Então, a cultura daquela cidade era com base no status por ser colonizada pelo Império Romano. Então eles ofereciam honra e privilégio da cidadania romana. Era quase que como se fosse uma cidade que concedia cidadania, que concedia privilégios para quem fosse ou quisesse se tornar um cidadão romano. Então Paulo ele precisava lembrar aquela congregação que eles deveriam olhar para Cristo e não para César. Porque a cultura do local, e existe uma probabilidade muito grande da igreja de um local ser contaminada pela cultura daquele local. Por quê? Porque uma igreja é formada pelo quê? Por pessoas. E essas pessoas, elas vêm de uma cultura. E todos nós temos histórias diferentes, somos marcados, carregados até de uma cultura. E eu não estou falando apenas de uma cultura mundana, eu estou falando da cultura de um local, a cultura comum. E dentro de uma cultura nós temos aspectos de idioma, de religião, de culinária, de costumes. Então a cultura ela é um conjunto de coisas. Então toda igreja corre o risco de ser contaminada com uma cultura.
pastor Michel, ele sempre falava que nós fomos chamados, temos uma palavra, que nós vamos mudar a fibra moral de Guaratuba, amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio também de todo o meu coração, porém, isso vai acontecer à medida que nós permitirmos que a palavra de Deus mude a nossa fibra moral. Porque existe em nós uma cultura, e nós só combatemos uma cultura com uma contracultura, com a cultura do reino dos céus. Então, quando nós somos transformados pela cultura, quando somos colonizados pelo Espírito Santo, que traz até nós a cultura do reino de Deus, então nós podemos assim, através dele, mudar a cultura do local onde nós estamos. Então, Paulo ele precisava lembrar aquela congregação que estava numa cidade, que a cultura era uma devoção a César, que era o imperador romano, que eles deveriam olhar para Cristo como modelo de comportamento e não para César. Paulo traz uma exortação a essa igreja na cidade de Filipos, que é viver de modo digno, que na raiz do grego diz, comporte-se como cidadãos. A mesma coisa que diz, viver de modo digno significa comportem-se como cidadãos. Mas cidadãos do quê? Se Paulo escrevesse para nós e dissesse, comportem-se como cidadãos, nós entenderíamos como cidadãos guaratubanos, como cidadãos que pertencem a um estado do Paraná, como cidadãos de uma nação brasileira, que será regido pelos costumes e pelos preceitos da cultura brasileira. Não, Paulo não estava apontando para a cultura romana, quando ele fala portem-se ou comportem-se como cidadãos. Não, ele estava apontando para o que ele ia escrever em Filipenses, no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 20, que diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, firmes em um só Espírito. Ou seja, se a nossa pátria está nos céus, e pátria significa o local ou a nação onde nós nascemos, ainda que não estamos lá, mas significa que se a nossa pátria está nos céus, somos cidadãos da terra ou dos céus? Dos céus. Então, qual é a cultura que precisa reger a nossa vida? Cultura dos céus. Então, queridos, comportem-se. Viver de modo digno é comportar-se como cidadãos da sua pátria. E a Bíblia diz, o próprio Paulo afirma no mesmo livro que a nossa pátria está nos céus. Então a cultura é dos céus, os preceitos são dos céus, os princípios são dos céus, a vontade é daquele que governa os céus, se cumprindo através de Mateus 6, que diz, venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, quando nós não apenas oramos essa oração, fazemos essa oração, mas nós também passamos a nos comportar conforme essa oração, a ponto de nós vivermos de acordo com a vontade daquele que reina nos céus, então nós passamos a experimentar o que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Sem uma cultura implantada no nosso coração, uma cultura dos céus, nós não temos como viver de modo digno. Podemos até viver do modo digno de quem pertence à célula Ruios, ou da célula Boaz, ou da célula Equibalo. Acertei? Não. Qual que é a tua célula? Não, é Bethel, né? Bethel. É Betel, fica Bethel. Ou eu posso ser alguém que caminha segundo alguém que pertence à Paz Church Guaratuba, frequenta os cultos, os life groups, vem no Tadel, o poderoso Tadel, até tem um discipulado, um ou outro, dá migué em um, vai no outro. Então é uma cultura comum, com princípios espirituais, mas que existem pessoas que caminham sobre essa cultura sem que caminhem nos princípios espirituais. Infelizmente existe. Então, mas não é para uma cultura apenas de como ser igreja, mas é uma cultura de fato ser igreja, de que permita que o extraordinário de Deus se manifeste nessa vida comum. Porque nós não nos transformamos ET depois que a gente aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador.
mas nos tornamos celestiais. Isso é fato. Nós não nos transformamos em extraterrestres que não podemos mais respirar o oxigênio daqui, mas nos tornamos cidadãos dos céus que não pode mais se contaminar com o sistema mundano. Então, de uma certa forma, existe um pouco de extraterrestre, alguém que vive como se não fosse daqui. Essa é uma realidade. Só que o que demonstra de fato que somos alguém que tem uma vida digna ou vive de modo digno do Evangelho de Cristo? Paulo ele fala naquele mesmo versículo: para que eu, ou indo até vocês, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês. Existe um som, um barulho, um ruído que acontece com aqueles que vivem de modo digno. Paulo está falando, estando presente ou ausente, eu vou ouvir a respeito de vocês, quando vocês viverem de modo digno. E qual é o som que estamos emitindo? Qual é o ruído que estamos emitindo? Que barulho produz a nossa vida quando ela acontece? Se é que produz algum barulho. Eu não estou falando de nós sermos pentecostais e ser o barulho do charabacanta, da nossa língua estranha e do nosso momento aqui de profundidade, aquela glória de Deus descendo. Eu amo muito tudo isso, querido. Glória a Deus, que bom que tivesse isso todo culto. Mas eu não estou falando desse barulho. Eu estou falando de um barulho que demonstra se de fato estamos tendo uma vida que é digna do Evangelho de Cristo. Paulo exorta e repete seu ensinamento, que cidadãos dos céus vivem de modo digno do Evangelho. Você é um cidadão do céu? Então, você e eu precisamos viver de modo digno do Evangelho. Não vivendo segundo os padrões desse mundo, ou segundo os padrões que vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Lembra, esse dia eu até falei que parece que muitas vezes a gente conta um testemunho e parece que a gente está mais alegre relembrando do que acontecia antes de Cristo do que agora. Brilha os olhos, né, contando das peripécias na época que era do mundo. Mas não, os nossos padrões, ou os padrões que vivíamos antes de conhecer a Cristo, e esses padrões, esses rudimentos precisam ser totalmente destruídos. Por quê? Porque cidadãos dos céus têm uma nova postura, porque são uma nova criatura que nasceram novamente para uma nova vida em Cristo. Isso acontece com quem foi chamado para viver segundo o padrão dos céus, segundo uma vida que agrada a Deus, segundo uma vida que condiz, que é digna do Evangelho que recebeu. Quando vivemos essa vida digna do Evangelho, esta vida emite os sons que Paulo fala, que ele ouviria a respeito. Alex, óbvio que Paulo estava falando sobre notícias. Sim, é óbvio que ele estava falando sobre notícias. Paulo não estava falando sobre, de repente, psicografia ou código Morse. Não, ele é óbvio que é sobre notícia, mas é isso que eu estou falando, isso que eu estou parafraseando. Que a vida que a igreja de Filipos teria, emitiria um som que faria com que Paulo, ao ouvir esse som, ao ouvir notícias a respeito deles, saberia, eles estão vivendo de modo digno. Ao ouvir notícias ao nosso respeito, as pessoas constatam que estamos vivendo de modo digno do Evangelho? Qual é a constatação a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento, que Paulo teria ao ouvir como tem sido o nosso dia a dia, como tem sido a nossa jornada, como tem sido as nossas conversas no secreto, como tem sido as nossas mesas que nós nos assentamos? Qual seria a reação de Paulo? Isso é muito, muito interessante, a gente pegar a palavra e tirar a palavra Filipos e colocar a palavra Guaratuba. O que Paulo espera de nós ao escrever essa carta para nós, porque se está na Bíblia, porque ela está totalmente atual, ela é para os nossos dias. Nossa vida precisa emitir algum som, queridos. Mas só será um som que agrada a Deus se for resultado de uma vida que é digna do Evangelho de Cristo. E esses barulhos vão evidenciar algo que Satanás detesta.
Esse som que Paulo espera ouvir de Filipos e que, na verdade, hoje espera-se que nós venhamos emitir, é um som de algo que Satanás detesta e volta e meia tenta neutralizar no meio da igreja. Sabe o que é? Chama-se unidade. Repete comigo, unidade. A nossa unidade precisa fazer um som. Paulo estava falando de unidade, quando ele estava falando de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ele estava apontando para a unidade. E é bem possível que a igreja de Filipos não estava tão bem nesse quesito, a ponto de trazer um ensinamento novamente para eles. A ponto de trazer uma repreensão. Até porque, de acordo com a cultura romana, embora eles fossem um exército forte, era cada um por si e César por todos. Mas no Evangelho não é assim. Então, se tem algo que vemos muitas vezes e por motivos diversos, é que Satanás consegue semear coisas no coração dos crentes, a ponto da unidade ser a primeira coisa a ser comprometida. E infelizmente nós vemos que Satanás tem se tornado até expert. Por quê? Porque ele tem tido muito êxito nisso. Por quê? Porque quando ele semeia isso, ele semeia principalmente nas emoções. E se existe alguma coisa que nós sabemos defender e muito, são as nossas emoções, indiferente se elas estão certas ou não. E embora nós, e eu aprendi isso com o pastor, nós não podemos castrar as nossas emoções, elas têm um lugar defendido pela Bíblia, a se manifesta em nós não podemos nos guiar por emoções. Nós não podemos deixar que elas tomem as decisões sobre as nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto de falar, minha mulher falava, isso aí é xaropice, mas Deus dava certo de vez em quando. Não decida nada muito feliz. Não decida nada importante, pelo menos, muito feliz, num êxtase de felicidade, e nem no êxtase de tristeza ou de frustração profunda. Por quê? Porque você vai pensar melhor depois e talvez você se arrependa. Por quê? Porque pode ser uma decisão tomada com base nas emoções. Então, orgulho, inveja, inferioridade ou superioridade, religiosidade, maledicências, fofoca, sentimento faccioso, panelinha, soberba e alguns outros dons demoníacos têm como objetivo principal acabar com a unidade da igreja. São várias coisas, e tem outros ainda, tem outros pacotes do inferno que agem nas nossas emoções, que na verdade o objetivo principal é acabar com a unidade. E muitas vezes a gente acha que me deixaram de lado, então a culpa é de quem me deixou de lado. Não, Satanás não quer apenas que eu deixe você de lado. Ele quer fazer com que você se sinta excluído e fique sozinho. Ele é o João sem braço. Ele dá tapa de luva e esconde a mão. Daí eu vou olhar, quem que me bateu? O irmão. E aí eu não vou querer mais nada com o irmão. Mas na verdade quem provocou essa dissensão, quem provocou essa situação foi aquele que luta contra tudo que se chama Deus, e Deus é Pai, amém? Se Ele é Pai, nós somos o quê? Ou seja, somos uma grande família, da qual Satanás não faz parte. Então, qual que é o desejo dele? Minar toda a unidade que possa haver dentro da igreja. E isso é muito sério, queridos, a ponto de Jesus Cristo falar: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus poderia ter dito, embora está na lei e também está na reformulação da lei que ele trouxe, trazendo os 10 para 2 mandamentos. O primeiro mandamento é imutável, amar a Deus todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Amém. Amar o próximo como a si mesmo, ok. Mas quando ele fala, nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, ele não falou quando vocês falarem língua estranha, quando vocês evangelizarem, ou quando vocês demonstrarem o amor a Deus. Ele falou, não, quando vocês amarem uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ele não apontou para algo de cima, ele apontou para algo lateralizado. E muitas vezes nós só achamos que vida cristã é olhando para cima.
E erramos, porque a própria Bíblia diz: se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar no vertical, se você não consegue nem amar no horizontal, que é no termo de igualdade? Então, queridos, a unidade, eu não estou falando junção, eu não estou falando reunião, eu estou falando unidade. Porque a unidade, matematicamente falando, a unidade é aquilo que se compreende como não são os números no conjunto, no coletivo, é no individual. Você pega 10 coisas, quantas unidades nós temos? Temos 10. Amém? Na matemática é assim, ok? Compreendido? Já temos o número de quantas pessoas nós temos aqui nesse culto hoje? Por gentileza. Se você tiver, amém, senão é só para efeito de informação mesmo. Mas vamos pegar o número de semana passada, 388 pessoas? 377. 377 pessoas. Temos quantas unidades aqui? Uma. Matematicamente falando, no modo físico, esse dia a Ana até falou, mandou a figurinha. O pastor pergunta tal coisa, eu falo isso, o pastor fala outra coisa. Eu falei, pior que às vezes eu tenho feito isso, feito uma pegadinha, mas não é pegadinha, querido, é só para a gente aprender junto, amém? Fisicamente falando, naturalmente falando, ou matematicamente falando, estamos em 377 unidades, amém? Espiritualmente falando, dentro do contexto do reino de Deus, somos um. Somos um. Um povo, um exército, uma noiva, um corpo. Somos um, querido. Um. O valor específico ou individual de cada um jamais será igual ou maior do que a soma total das partes. Jamais. Não importa o que você tenha, não importa quem você seja, o quanto você saiba. A individualidade sua jamais será igual ou maior do valor do corpo da igreja. Jamais. Só que Satanás muitas vezes consegue nos enganar. Porque se eu não estiver no louvor, o louvor não é ungido. Porque ninguém segura aquela placa no ângulo que eu seguro. Ninguém estaciona um carro como eu estaciono. Ainda que ele esteja desligado. 2018 isso? 2018. 2017. Um vídeo do... Eu sou Difflin, amo a igreja local, da gente fazendo alguns vídeos, né? De várias partes do Difflin servindo, e a gente gravando o Alisson no estacionamento, fazendo assim para um carro, não tinha ninguém dentro do carro. Fé que move montanha, né? A luz estava ligada, pelo menos? Nem estava ligada. Ninguém estaciona um carro como eu. Obrigado, querido. Ninguém dá um aviso de tomar chá como eu. Se eu não tiver, nada acontece. Pensamento unicista, individualista. Pode ser, querido, que precisamos de você para que aconteça de uma forma diferente. Mas tem coisas que os nossos olhos têm que estar fechados, e os nossos ouvidos também, para aquilo que os outros falam. Tem coisas que tipo, não, eu não preciso saber. Não, mas você precisa saber do teu valor. Não, eu não preciso saber. Eu estou com medo de que isso entre no meu coração. Você sabendo já está bom. Lembra aquele versículo, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo? Mas a tua vida precisa ser preciosa para mim mesmo. A minha para mim mesmo não, mas a sua para mim precisa. Por quê? Porque somos um corpo, porque eu preciso de você. Porque nós precisamos, como um corpo eu preciso do minguinho. Biologicamente até hoje eu não sei para que serve, para proteger o pé da quina do móvel, eu acho que serve. Porque ele não dá equilíbrio, geralmente ele gosta de ser separado porque ele é voltadinho para fora assim, né? É para bater na quina. Ele salva o restante do pé. Mas se não tivesse ele, a gente ia bater o pé. Então às vezes tem aquele irmão que ele fica um pouquinho virado de ladinho, mas ele tem a sua funcionalidade no corpo. Todos têm a sua funcionalidade no corpo.
Mas o objetivo de Satanás é acabar com a unidade da igreja. Infelizmente, somos lerdos demais para perceber, pois muitas vezes estamos ocupados demais em achar justificativas suficientes para que não precisemos perder a razão e sempre parecer que somos os certos da história. Mas o que Paulo desejava ouvir a respeito dos filipenses, que precisamos também ter e manifestar, está no próprio versículo que a gente leu. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito. Então essa é a primeira coisa, firmes em um só espírito. Não é espírito com E maiúsculo, é um espírito com E minúsculo, ou seja, está falando do nosso próprio espírito. Fala de comunhão, fala de propósito, fala da mesma intencionalidade e até da mesma intensidade relacionada às coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que quando ele estava falando isso, porque ele já não falou, pela misericórdia de Deus. Ouve o que eu vou falar para vocês. Eu acho que Paulo estava já nesse naipe. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Porque o próprio Jesus ensinou algo a respeito de divisão. Lembra quando ele estava expulsando demônios? Os sacerdotes diziam que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebu. E Jesus falou, meu Deus, vocês são burros. Como que pode Satanás expulsar ele mesmo? Porque um reino dividido não subsiste. Jesus não estava apenas dando uma lição ou trazendo um princípio espiritual, ele estava trazendo um alerta. Queremos alcançar Guaratuba, amém? Amém. Mais de 3.000 jovens alcançados e salvos, em nome de Jesus, amém? Amém. Mas um reino dividido não subsiste. Hashtag fica a dica. Ou seja, a nossa individualidade enquanto indivíduos, enquanto life group, enquanto setor ou enquanto rede, não é mais importante do que o corpo todo. Não tem mais valor do que o corpo todo. Não existe nenhuma somatória de valores no individual que possa superar o valor do todo, do corpo de Cristo. Nenhuma. Então, volto-lhes a repetir, nenhum reino dividido subsiste. Nenhuma igreja dividida avança, nenhum exército dividido conquista. Então, se a vontade de Deus para a nossa vida é unidade, qual que é a vontade do diabo? Divisão. Que vem, da palavra, a junção de duas palavras que é duas visões. Olhando para dois lados diferentes. Tendo pensamentos diferentes. Alex, como que a gente precisa ter o mesmo pensamento se eu vim de uma cultura? Eu não estou falando de pensamentos a respeito de você, querido. Eu estou falando do pensamento a respeito do propósito. Se nós temos o mesmo pensamento em relação ao propósito, se concordamos todos juntos que essa cidade precisa ser ganha para Cristo, se concordamos todos juntos que precisamos estar aqui no seminário de intercessão, aprendendo, se concordamos todos juntos que culto de celebração é importante, que célula, life group é importante, discipulado é importante, então estamos tendo o mesmo pensamento. Por que a gente fala que um líder não pode ser líder se não for dizimista? Estão fazendo segregação, Alex? Não, quem está fazendo é quem não dizima. Porque o dízimo está na nossa confissão de fé e conduta, na ata da igreja. Então isso nos torna fazer diferente. Se a gente não permite alguém liderar, não dizimando, não significa que a gente está segregando essa pessoa. Ela está se auto-segregando. Por quê? Porque se nós cremos que isso é princípio, como vamos colocar alguém para ensinar que não tem o mesmo pensamento? E que não cumpre o que Paulo falou? Eu rogo-vos no nome santo de Jesus que tenham o mesmo modo de pensar. Entendeu? Eu estou usando uma coisa básica, porque para mim não é assunto polêmico. Não, isso é assunto resolvidaço, resolvidão, tranquilo sobre esse assunto. Então, eu só estou usando como um detalhe para a gente aprender sobre isso. Tenhamos o mesmo modo de pensar, queridos. É óbvio
que a singularidade também é uma beleza. A multiforme sabedoria de Deus vai se manifestar de várias formas diferentes no todo e no corpo de Cristo. Tranquilo quanto a isso. Só que na hora de marchar, levantar o acampamento e marchar, todos vão na mesma direção. Porque a gente imagina os que carregavam a arca. Eram quatro, né? 4 levitas. A nuvem começou a se mover, levanta o acampamento e pega a peça principal da peregrinação, na verdade, a peça principal da história do judaísmo, a Arca da Aliança, que representava o quê? Presença de Deus. Só que cada um dos levitas decide ir para uma direção. Um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para o leste, outro vai para o oeste. O que é que acontece? Eles conseguem ir? Conseguem se abandonarem à presença. Conseguem ir se abandonarem o propósito. O propósito é carregar a arca. Só consegue carregar a arca se for para a mesma direção. Só consegue carregar a arca se tiver o mesmo coração. Só consegue transportar a presença de Deus no contexto histórico que estamos falando, se todos estiverem indo para o mesmo caminho. O povo conseguiria conquistar a terra de Canaã se, ao serem libertos do Egito, cada um fosse para um lado? Sim ou não? Não é pegadinha, querido, pode responder. Não, de forma alguma, porque a promessa não era para uma pessoa, a promessa era para um povo. E o povo tem um nome, tanto que, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é um povo que tem um nome, formado por muitas pessoas. Então a importância da unidade é muito maior do que a gente imagina, é muito mais do que a gente se reunir aqui para adorar a Deus, dar uns trocados de oferta, falar meia dúzia de língua estranha, ouvir uma palavra e ir embora. É muito mais do que isso, querido. É muito mais do que isso. Quando em Lucas 1,17, não vai estar ali, não precisa estar, mas você pode anotar se quiser para comprovar, fazer que nem esqueci o nome daquele povo que comprovava para ver se estava escrito, Bereanos. Lucas 1,17 fala que João Batista tinha o mesmo espírito que Elias. Lembra? João Batista, o mesmo espírito que Elias. Mas o espírito de Elias saiu dele quando ele morreu, ficou pairando pelo ar e encarnou em João Batista. É isso que a Bíblia diz? Não deveria ser, né? Nós não cremos nos princípios do espiritismo. Então, como que era o mesmo espírito? Fala do mesmo ministério profético. Até porque ambos eram profetas. E profetas sisudos, firmes. Mas também fala da mesma dedicação, da mesma devoção, entrega, e como eles vinham e viviam uma vida que aponta para o alto. Fala da mesma unção e de um chamado muito similar, mas o Espírito é com E minúsculo. Não é o Espírito que habitava sobre o profeta Elias, porque se fosse assim, o Espírito com E maiúsculo, ele habita em nós também, porque o Espírito Santo habita em todos. Então todo mundo tem o Espírito do profeta Elias. Mas fala, isso é ser o mesmo Espírito. Estamos juntos, mais do que juntos somos um. Não estamos aqui como um saco de batatas, estamos aqui como um purê de batatas. Precisamos estar como um purê de batatas, com o mesmo propósito, mesma intencionalidade e até a mesma intensidade. Fala também como uma só alma. A alma é o assento ou é a sede dos sentimentos, dos desejos, das afeições, aversões, personalidades e emoções. Uma só alma fala de lealdade, de ter o mesmo coração, de haver proteção de um para com o outro em todas as áreas. Temos o mesmo coração? Lembra de Jeú? Era Jeú e Jonadab? Se eu não me engano. O meu coração é para com o teu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o teu? E ele falou, sim, é. Então suba aqui para a carroça e vamos junto. O que ele estava falando? Somos uma só alma? A mesma coisa. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1.
1, 3 e 4, nós vamos ler. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Capa do que era a capa de Jonatas? De o filho de um rei, de um príncipe. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Muitos, principalmente as igrejas inclusivas. Retiro o que eu disse, igreja inclusiva é a igreja do vinde a mim, todos vós que estáis cansados, toda a igreja é inclusiva. Mas as igrejas que têm uma teologia homoafetiva usam esse texto dizendo que houve um sentimento homoafetivo de Davi para com Jonatas. Mentira diabólica isso. Eles não se relacionaram, a Bíblia é muito clara a respeito da vida deles, de que Jonatas tinha um filho, Davi tinha mulher. Mas a Bíblia também diz que Davi disse que o amor de Jonatas era melhor para ele do que o amor das mulheres, não por mulheres, das mulheres. Quantas mulheres Davi teve? Quantos amigos leais ele teve? 1. Então era. Porque se a gente for ver, as mulheres de Davi, só pela misericórdia. Mas esse amor que a Bíblia fala de Jonatas e Davi é o amor de um amigo mais chegado do que um irmão. É o amor de alguém que tem a mesma alma, uma só alma. Não é a mesma alma de ter a alma, mas ter uma ligação de alma a ponto de ser um. Uma só alma é sobre entendimento de aliança, que devemos ter não com base no nosso desejo ou força, mas com base na aliança que Cristo fez conosco. Uma aliança de sangue. Ou seja, já parou para perceber, eu creio que já, você é muito inteligente, que se não fosse o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas a questão não é nenhum de nós estaríamos na igreja, nenhum de nós seríamos irmãos. Talvez nem nos conheceríamos. Não frequentaríamos as mesmas células, até porque não haveria célula. Não teríamos vínculos de discipulado, até porque também não haveria discipulado. Então, o sangue de Jesus, a aliança de Cristo na cruz, foi além de nos reunir no mesmo lugar. Foi para nos tornar um. A ponto de, além de irmãos, sermos amigos. E isso, querido, vai muito além da gente ter uma compreensão básica que frequentamos uma igreja. Nós somos uma igreja. E eu sou uma igreja com quem? Com meu irmão. A Bíblia pergunta não, ela faz várias perguntas, mas a Bíblia fala que um homem precisa amar a sua esposa como a si mesmo. Porque qual o homem que vai maltratar o seu próprio corpo? Lembra que a Bíblia fala isso? Agora, se nós somos um corpo, e esse corpo é formado por essa galera aqui, mais alguns milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, mas vamos pensar nesse contexto aqui. Se nós amamos, não deve existir nenhum tipo de maltratação. É maltratação que fala? Maltrato. Se amamos, se a gente ama a si mesmo, a gente não se esmurra. Mas por que muitas vezes esmurra o irmão, se ele é um conosco? Se ele é um corpo conosco? Por que muitas vezes fazemos como Caim? Ele não apenas foi um assassino. Não. Ele foi mais do que um assassino. Ele matou. Foi o primeiro homicídio que houve, foi de irmãos. Ele matou duplamente qualificado. Mas na verdade ele matou duas figuras que infelizmente Satanás tenta deturpar muito hoje. A figura do irmão, que ele matou um irmão, e a figura de um pastor, porque ele era pastor. O primeiro assassinato, ele mata, um irmão é morto e um pastor é morto, e ambos a mesma pessoa, óbvio. Olha quão terrível é. Eu não lembro quem foi, mas dizem
Um homem disse que a igreja é o único exército no mundo em que os soldados matam a si mesmos. Não existe nenhum outro exército. O único exército no mundo que os soldados matam a si mesmos. Que Deus tenha misericórdia. Porque se a pergunta que Deus fez para Caim, Deus fizer para nós: aonde está o seu irmão que estava no Life Group? Aonde está o seu irmão que era discipulado por você? Aonde está aquela pessoa que eu confiei aos seus cuidados? O sangue está clamando até mim. Foi para a conferência, né? Ainda bem que eu vim. Se não for, já sabe. Eu ouvi lá na conferência, essa ainda bem que eu vim. Onde é que eu estou? Cristo morreu na cruz para que nos tornássemos filhos. Por consequência de filhos, Ele morreu também para que nos tornássemos irmãos. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque a gente só pensa aqui, né? Filho, filho, filho. Mas e aqui? Essa comunhão foi comprada pelo sangue de Cristo também. Isso aqui também foi comprado. Isso aqui também custou os 6 litros de sangue do meu Salvador. João capítulo 15, versículo 13. Só consegue viver isso aqui aqueles que têm uma ligação de alma, que como igreja são uma só alma. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você só dá a vida para alguém que você tem uma ligação de alma. Por isso que nós facilmente damos a vida pelas nossas esposas. Pela nossa, né? Só temos uma. Pela nossa esposa. E também pelos nossos filhos. Temos uma ligação muito forte com eles. Mas Jesus nos convida para ter esse mesmo nível de ligação com a igreja. Através de Paulo, que disse, vou ler de novo, que eu já esqueci também. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça o ruído, né, a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, sendo ligados de coração, sendo leais uns aos outros, sendo fiéis uns aos outros. E o nosso vínculo de lealdade, querido, é a palavra de Deus. Ela fala para ver confronto, por amor nós confrontamos. Ela fala para ver admoestação, por amor admoestamos. Ela fala para ter exortação, por amor exortamos. Ela fala para ter edificação e consolação, por amor edificamos e consolamos. Mas ela é o elo que une. E terceiro, não menos importante, lutando juntos pela fé do Evangelho. Worship team, por gentileza. Essa guerra não se vence sozinho. Não existe exército de um homem só. Não existe. Já viu? Alex, eu assisti até o último homem. O exército não era de um homem só. Um homem transformou a história de um exército, mas o exército não era de um homem só. A única forma de nós atestarmos que somos fortes é se nós nos tornarmos um. É muito bom e a gente precisa ter o nosso devocional, o nosso tempo com Deus, o nosso jejum, querido, a gente precisa de tudo isso. Mas no contexto igreja, nós precisamos influenciar a fazer isso. Porque eu posso me fortalecer sozinho, até porque é salvação individual e está tudo certo, querido. Não tem problema nenhum você fazer isso, pelo contrário, continue fazendo. Mas eu oro, peço a Deus que a gente volte a ouvir convites. Não apenas convites para um rolê na praia num dia de sol. Não apenas convites para um dia de pizza. Não tem nada errado, pastor David. Glória a Deus, eis-me aqui. Lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. Nada errado com convites para um churrasco. Tranquilão, para um sushi. Deu mais barulho no sushi do que no churrasco.
Essa geração não é mais a mesma. Não há nada de errado num convite para ir no cinema, querido. Nada de errado. Mas e os convites para 3 dias consecutivos de jejum só na água? E os convites, cara, precisamos ganhar uma vida hoje. E o convite para, cara, precisamos mergulhar na palavra, precisamos mergulhar na presença de Deus. Vamos tirar algumas horas para a gente ficar adorando o nome do Senhor Jesus, porque a gente gosta de fazer isso sozinho, mas está na hora de começar a transbordar isso sobre o corpo, porque a sua habilidade de atirar pode ser excelente, mas se todo o resto do exército não for, querido. A Argentina ganhou a última Copa faz quanto tempo? 2 anos. Faz quanto tempo que Messi já é considerado um dos melhores jogadores do mundo? E por que eles não ganharam uma Copa antes? Porque um time não se faz de um jogador bom. Não se faz, uma igreja não se faz de uma pessoa apenas que ora, que busca, que jejua, que evangeliza. Só que muitas vezes as pessoas vão precisar ser inspiradas a fazer. Então continue convidando as pessoas para a comunhão, mas que a sua comunhão seja bíblica, seja uma koinonia, onde Cristo seja o principal convidado, onde uma revelação da palavra de Deus possa ser transmitida pelos seus lábios, mas também pelo brilho dos seus olhos, onde uma pessoa pode ser edificada, ela fala: cara, eu amei o churrasco, mas o que eu vi aqui hoje salvou a minha vida. Porque o corpo só cresce à medida que ele edifica-se a si mesmo. Efésios 4 diz isso. À medida que cada um realiza a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a sua função no reino de Deus? Qual é o papel que Deus te entregou e que ainda está dobrado no bolso de trás? Como corpo, estamos sofrendo porque alguns estão se omitindo. Como corpo, poderíamos estar avançando mais se todos estivessem segurando a arca. Como corpo, poderíamos não perder o time da nuvem se movendo se não tivéssemos que levantar acampamento de alguns que estão embriagados com outras coisas. Nós precisamos lutar juntos pela fé do Evangelho. É juntos, querido. Não é o time que está aqui em cima. Não é o presbitério de governo da igreja. Não são apenas os líderes de Life Group. Você é uma peça fundamental e importante para que isso aconteça. Você não é mais um. Você não é qualquer um. Cristo em você, a esperança da glória. E como eu sei que Cristo está em você, se você viver do modo digno do Evangelho de Cristo. E por que nós precisamos lutar juntos? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão. Ele é o leão? Não. Aqui está colocando uma figura de linguagem. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu gosto muito de assistir uns vídeos de savana, principalmente caça de javali. Mas javali, ele não anda tanto em bando. Em alguns momentos, alguns lugares sim, mas ele é muito esperto, então muitas vezes ele sai sozinho. Mas outros animais andam em bando, zebra, búfalos, e mais alguns outros animais na savana. E o leão, ele ruge bem próximo a ele, sabe por quê? Para dispersar o bando, a manada, o rebanho, seja lá o que for. E quando dispersa, sempre acontece de algum, e geralmente é o mais novo ou o mais velho, de ele ficar isolado. E se ele fica isolado, ele fica perdido. Porque
Porque ele não sabe exatamente para onde correr. E se ele fica perdido, ele fica vulnerável, tornando-se uma presa fácil. Então, quando Pedro está escrevendo, ele não está falando apenas para você orar e vigiar. Quando Pedro escreve isso, ele fala: sede sóbrios. Ei, fique atento para não se perder do rebanho. Fique atento para que você não seja pego sozinho. Fique atento para que você não seja achado vulnerável, porque existe alguém que é Satanás. Ele não é leão, mas ele, como um leão faz para atacar a sua presa, que é tentando atacar a que está individualizada, ele vai fazer isso. E nós, como igreja, precisamos sim crescer e se aperfeiçoar na questão. E eu já acho a nossa igreja muito massa nisso. Eu amo a minha igreja. A igreja que eu conheço mais as falhas é a minha, porque eu faço parte dela, então eu vejo as minhas falhas, então eu consigo reconhecer porque eu estou perto. Mas a igreja que eu vejo as maiores qualidades também. Quando eu falo minha igreja, eu não falo no contexto como pastor, eu falo como uma parte. Mas contextualizando, a nossa igreja. Não tem outro lugar que eu gostaria de congregar, é aqui. Seja estando aqui, seja estando aí. Só que Satanás não vai poupar esforços para deixar você de canto. Então, nós temos que melhorar, porque uma das qualidades nossas que nós temos, querido, é que nós recepcionamos as pessoas muito bem. E eu não estou falando como interesse próprio, eu estou falando do que eu ouço muitas pessoas dizendo, como constatação própria. Mas nós precisamos crescer em ser mais intencional no estar perto. Isso é fato. Porque ainda não está bom. Qual que é o alvo? Jesus. Então, como eu não estou muito parecido com ele e receio que você também não, então nós precisamos nos aperfeiçoar e estar mais perto dele. Mas existe um contraponto aqui também, queridos. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Muitas vezes nós levantamos frases e falamos: me deixaram de lado, não me convidaram. Frase de Facebook, nem chama. Me viu e não me cumprimentou. Mas você também viu e não fez nada. Quem vê e enxerga o erro é pior do que aquele que não enxergou e cometeu. Entender o conceito de unidade é também saber: eu preciso me aproximar, não apenas querer que se aproximem. Eu preciso entender que a distância para chegar até o David é a mesma do David até mim. Ele tem uma responsabilidade maior por ser líder, sim. Mas ser líder na igreja não é maior do que ser irmão em Cristo. Nunca foi e nunca será, porque não tem liderança de homens no céu. Tem um pai com vários filhos. Então você pode ser chamado de líder, de pastor, você pode ser chamado de muitas coisas. Mas as pessoas mais importantes da minha vida me chamam de servo meu, filho meu, que é Deus. Me chamam de meu amor, de meu esposo, que é minha esposa. Me chama de meu filho, que são os meus pais, e chama de meu pai, que são os meus filhos. E não tem graduação nenhuma que dê nenhum desses títulos. Pode fazer a faculdade que for, você não vai ter por graduação esses títulos. Você tem no reino de Deus. Então, queridos, nós precisamos crescer, amadurecer e entender que a responsabilidade é minha. Se eu já sou um membro compromissado. Membro compromissado não é aquele que apenas não falta. Essa é a parte mais superficial, querido, de um membro compromissado. Membro compromissado é eu faço parte desse corpo. Eu sou responsável pela louça. Eu sou responsável por varrer o chão. Eu sou responsável por trancar a porta. Eu sou responsável pela casa, porque eu pertenço a esse lugar. E se eu pertenço, eu sou corresponsável. Então, eu não sou um novo convertido, cheguei agora na igreja, não. Então, eu sou responsável pela aproximação, pelo acolhimento, pela recepção, por abraçar pessoas, por sair. Eu fico de cara. E muitas pessoas veem a minha cara quando eu estou abraçando alguém. 3 aqui na frente, estou procurando um. E fazendo assim, ó. Muitos de vocês já me viram fazer isso. Porque o cara vem aqui na frente para entregar Jesus. Estamos prometendo uma igreja para ele. Às vezes olhamos os caras sozinhos aqui. Nós precisamos melhorar, querido. Porque existem milhares para chegar. E eles vão copiar
Nós, seres humanos, temos dificuldades em obedecer. Estou falando de mim. Mas somos exímios copiadores. Eles vão querer viver uma vida digna do Evangelho. Sabe para quem eles vão olhar? Para você. E eu sei que eles vão ver uma boa coisa. Eu sei que eles vão falar: ei, obrigado. Porque sem que você conversasse comigo, eu vi Jesus na sua vida. Sem que você falasse comigo, eu me senti no melhor lugar. Apenas vendo você conversando com as pessoas, apenas vendo você articulando as coisas para que as pessoas se sintam bem. Apenas por causa disso. Por causa de enxergar você fazendo isso, eu vou fazer o mesmo. E ainda ela vai num nível maior de humildade. E o nível maior não é para cima, querido. O nível maior de humildade é para baixo. Me ensina. Me ajuda. Alguns vão falar, na inocência, eu quero ser igual a você. A gente vai falar: você é dura coisa pedista. Não porque eu sou Elias, é porque você não me conhece. Mas seja meu imitador naquilo que eu imito a Cristo. Queridos, nós vamos avançar sim, em nome de Jesus. Mas não pode haver nenhuma trinca onde Satanás encontre uma lacuna vazia. Ter uma só alma, no sentido de lealdade, é dar a vida pelo meu irmão. Porque ninguém tem maior amor do que esse. Porque foi o amor que moveu Jesus a morrer na cruz. Porque ele falou: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida. Eu não deixei. Proteger uns aos outros, levantar os escudos da fé, não apenas para proteger a nós mesmos, mas aqueles que estão ainda aprendendo a vestir a sua armadura. Se coloque de pé, por gentileza. O segredo da unidade é servir. Porque servir tem tudo a ver com unidade. O segredo, o viver uma vida digna do Evangelho tem a ver com unidade. E o segredo da unidade é servir. Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si. Quando um pai chama todo mundo, é para falar alguma coisa, porque a notícia é muito importante. Então, quando Jesus chama todos para junto de si, é aqueles momentos que não dá para perder por nada. Por nada. E ele fala: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Se tem alguma coisa que pode unir propósitos, é servir, cara. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Por quê? Porque vocês têm um modelo, e não sou eu, para a glória de Deus. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgatar, alcançar, restaurar pessoas é servir também. O prato mais saboroso que Satanás pode provar aqui dentro chama-se falta de unidade. Então que possamos nos conectar uns com os outros, servindo uns aos outros, para nos tornarmos um. Queridos, eu quero só fazer uma ressalva bem rápida, pedindo perdão pelo tempo já avançado. Ser um, amar uns aos outros, eu sempre repito isso, porque às vezes a gente entende um pouquinho errado, achando que amar uns aos outros, servir uns aos outros, nos considerar os outros em honra mais do que a nós mesmos, tem a ver com não corrigir, não confrontar em amor, não corrigir amor. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, fazer isso tem a ver com unidade. Quando você recebe um puxão de orelha através da palavra com base no amor, é servir. Estão servindo você. Estamos servindo você. Quando os nossos pastores fazem isso conosco, estão servindo a gente. Porque na real, de uma forma bem natural e rasgada falando,
Podiam ser do tipo de igreja, falar que cada um cuida do seu problema, cada um no seu quadrado, se vire, cada um que se lasque, cada um com seus problemas. O importante é que a gente venha para esse lugar e cada um dê o dízimo. E infelizmente tem lugares assim, querido. Mas para alguém parar, rapaz, você vai se estrepar todinho, não vai mudar nada a minha vida, te corrigir, mas pode mudar tudo na sua. É só com base no amor, porque eu não vejo qualquer outro motivo, qualquer outra motivação, qualquer outra intenção. É só porque fizeram isso conosco e continuam fazendo. É só porque Cristo disse para a gente fazer isso. Do contrário, não teria outra motivação. Porque vamos falar, continuando falando do modo natural e rasgado, que benefício tem, naturalmente falando, ser um discipulador e um líder? Levanta uma mão alguém e me diga, naturalmente falando. Gastar horas da sua semana ouvindo às vezes problemas cíclicos. Nenhum. Alex, mas e por que vocês fazem? Porque nós não olhamos pelo olho carnal, queridos. Porque o nosso propósito não é da terra. Porque o governo do nosso rei não é deste mundo. Porque tudo é espiritual para os espirituais e tudo é carnal para os carnais. E se nós olharmos isso somente pelo olho carnal ou num resultado carnal, significa que somos carnais. Mas se conseguimos olhar isso do ponto de vista espiritual, então estamos caminhando para ser cada vez mais espirituais. É simples, mas é necessário repetir novamente. Por quê? Porque só existe uma coisa que pode nos impedir de avançar para o propósito de Cristo, de alcançar multidões nessa cidade e através dessa cidade. Quer saber quem pode? Satanás, Alex. Pegue o seu celular. Acende as luzes do teto, por gentileza, só por uns 30 segundos. Todas elas. Pegue o seu celular com a tela desligada e olhe para ele. Você vai encontrar a pessoa que pode impedir do propósito de Deus acontecer nessa cidade. É tu mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Perdão, mas só o fundo por causa do horário. Vamos só orar. Mas brigadão. Eu sei que vocês são fera demais. Feche seus olhos, amado. Senhor Deus, Sua palavra diz que o Senhor faria com que o órfão habitasse em família. Eu te louvo e agradeço, Pai. Eu tenho os meus pais biológicos, então eu não experimentei orfandade, a não ser a orfandade espiritual, Pai. Essa eu experimentei muito, fui refém dela. Mas o Senhor me abençoou 2 vezes com a minha família biológica e a minha família espiritual, essa que está aqui, Pai. Eu amo ser igreja com esse povo, Deus. Eu sei que existem pessoas aqui, Senhor Deus, que sentem-se sozinhas e que se colocavam em posição de vítima, se sentindo sozinhas, Pai. Senhor Deus, mas que essa palavra venha confrontá-la e elas entendam que estar em unidade também é responsabilidade delas. Que elas não são coitadas ou vítimas de uma sociedade gospel. Elas são responsáveis porque fazem parte da família. Então que um senso de pertencimento invada o coração deles, Pai. E eles entendam que
o que somos aqui, Pai, somos por causa do Senhor e por causa de cada uma dessas pessoas que decidiu ser família junto com a gente, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, todo sentimento de inferioridade, Pai, faz com que pessoas imaginem que não pertencem a nenhum lugar e que não existe nenhuma outra saída, Pai. Eu repreendo esse espírito maligno no nome santo de Jesus. Senhor, também eu repreendo o espírito de superioridade, que faz com que a pessoa pense que é única, igual a ele não existe mais ninguém. Pai amado, que ele entenda que se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos no inferno. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, mas o Senhor manifestou a glória do unigênito do Pai, Cristo. E Cristo é o que nos une, o elo perfeito, Pai. Ou seja, sem Cristo que é perfeito, não existe ninguém perfeito. Então que todo sentimento de superioridade também seja repreendido, porque isso também é um espírito maligno no nome santo de Jesus. Todos os outros problemas, Pai, emocionais, Senhor, seja depressão, ansiedade, seja egoísmo, seja egocentrismo, seja soberba, seja altivez ou qualquer outro sentimento, Pai, que faça com que as pessoas não tenham um sentimento de unidade, Pai, nós repreendemos no nome santo de Jesus. No seu nome, Senhor Jesus, nós damos uma ordem que Satanás não coloque, pelo contrário, na verdade, que Satanás retire os seus dedos imundos das pessoas que compõem a sua casa, a sua igreja, Pai. Deus, muitas vezes nós não temos a ideia de que o Senhor conquistou para nós algo que só podemos usufruir através da vida do nosso irmão. Senhor Deus, às vezes nós não temos a ideia que poder abraçar alguém é conquista da cruz. Poder pedir oração, orar por alguém é conquista da cruz. Senhor, na verdade eu te peço, nos dá um sentimento que o Senhor teve. Compaixão. Compaixão, Pai. Compaixão. Senhor Deus, que possamos estender as mãos, Senhor, mesmo que a pessoa queira muitas vezes não se levantar, mas que ela saiba que existe uma predisposição no nosso coração de que ela seja salva, Pai. Como o pastor Michel pregou muitas vezes, Pai, nessa casa, a pessoa vai precisar dizer para nós sumir da frente dela. Caso contrário, nós estaremos lá, prontas a alcançá-la. Que esse coração pulse forte, Pai, no nosso coração, de não desistir, Pai. Mas não apenas das pessoas que estão lá fora. Senhor, nós somos muito intensos em alcançar o perdido, mas nos ajuda a não perder aqueles que foram achados. Nos ajuda a não perder os que estão aqui. Nos ajuda a fechar a porta dos fundos dessa igreja, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai amado, a fechar toda a brecha que Satanás tenha conseguido abrir no meio da unidade do seu povo. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a olhar, Pai amado, para o defeito do nosso irmão. E junto com o estar errado, que nós precisamos falar que está errado sim, porque senão seremos coniventes. Que possamos também perguntar: quer me ajuda? Eu estou aqui para ajudar você a sair dessa, a mudar esse quadro, a sair desse ciclo vicioso de pornografia, de sensualidade exacerbada, de difamação, de mentira. Ei, vamos orar junto, cara. Vamos jejuar junto para esse mau caratismo parar, porque você é precioso demais para ir para o inferno, cara.
Deus, faz um purezão de batata, Senhor Deus, de modo que seja impossível distinguir uma da outra, para que sejamos um só, amalgamados, Pai, um só, amalgamados, para que Satanás não encontre, Pai, um lugar, para que o rugido dele como um leão, que ele pensa que é, mas não é, não separe ninguém, não faça com que ninguém fique à margem, pelo contrário, Pai, que todos saibam que o lugar seguro é na sua presença, e é junto com os irmãos, é na família imperfeita do Deus perfeito. Abençoe seus filhos, Pai, que os life groups que eles terão essa semana sejam poderosos, cheios de vida, cheios do seu Espírito Santo, cheios de convidados, mas também, Senhor Deus, que os que já são membros tenham uma alegria, Pai, transbordante, Pai, que haja uma conexão tão intensa entre os que já são membros, Pai. Nós te agradecemos pelos convidados, Pai, mas os que já são membros, Deus, os que já são consolidados, Pai amado, une-os cada vez mais. Que haja um propósito maior de estar junto do que apenas comer e beber. Que os convites, Pai amado, para jejuar, para orar, para evangelizar, Senhor, voltem a ser feitos em larga escala, Deus. Que eles se alegrem no Senhor, não apenas na sua presença, mas com a sua presença, Deus. Como filhos se alegram diante do Pai. Senhor Deus, nós não precisamos pedir mais poder, o Senhor já derramou. O Senhor já tem feito mais do que nós precisávamos e até merecíamos. Eu te peço compaixão, Deus. Compaixão, Deus. Para que possamos ser um e vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Para a glória do seu nome, meu Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém.